Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver quem vai chegar aí para estar conosco. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos neste domingo. Domingo, dia 3. Hoje é 3, né? Dia 3. 3 de maio de 2020. Nós estamos na quarentena. Não é isso, senhora? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus hoje, aleluia, glória a Deus, amém, Deus abençoe. Nós vamos falar sobre Jesus, vai ser um estudo muito profundo, amado. Eu quero agradecer os irmãos que estão entrando aí. Nós vamos falar algo glorioso hoje, tenho certeza que você vai aprender muito. Não vai ser um estudo rápido, é um estudo longo, mas eu quero que você dê o seu like aí, amém? Vai estar também no Facebook. Eu quero que os irmãos aí dê o like, se você puder se inscrever. Deus abençoe, Silvio. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu, Silvio? Nós vamos falar sobre Jesus hoje. Nós vamos debater. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui, né? Vai ser muito profundo, vai ser muito gostoso. Se você puder, Silvio, se você puder, os irmãos aí do Face, depois lá no YouTube, lá dá um like lá, fazer a inscrição lá, Deus abençoe, para a gente divulgar a palavra, amém? Irmã Leda, Deus abençoe, irmã Leda. Suleide e a Leda, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, paz do Senhor. Mãe Ivone, a paz do Senhor. Suleide, paz do Senhor, amém? Esperando os irmãos chegar aí, amém? Deus abençoe. Depois nós vamos colocar esse estudo lá no YouTube. Vai ser muito profundo hoje, amém? Eu tenho certeza que você vai ouvir coisa aqui que você nunca ouviu, amém? Nós nos preparamos para isso, né? Nos preparamos para isso, falar de Jesus, nosso Deus, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmão? Amém. Dá um alô para os irmãos aí. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que a gente possa tirar as dúvidas, né, e levar Aleluia. A palavra do Senhor a todos. Aleluia. E que os irmãos possam estar aprendendo cada dia mais e mais, né, e o principal é praticar, né? Aleluia. Praticar o que a gente aprende. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Vamos começar então, lembrando mais uma vez, amém? Curta lá, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse estudo vão aprender muito, amém? O Silvião está pedindo lá, senta o dedo no like do YouTube, isso aí, Silvio. Deus abençoe. Se puder sentar o dedo no like do YouTube aí, Deus abençoe, amém? O YouTube é Pastor Wilson Paiva, amém? Vamos falar de Jesus, amém, irmão? Vamos lá então, vamos começar, amém, irmão? Amém. Versículo base, Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos lá, Thiago, pega a sua Bíblia aí. Isaías capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Paz do Senhor, irmã Ivone, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Obrigado, irmã Leda. A senhora também. Que Deus abençoe esse dia de hoje grandemente. Que a paz do Senhor, a graça possa envolver teu lar hoje, amém? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Oh, glória, maravilha. Irmãos, nós vamos falar aqui do nosso Senhor Jesus, amém? A obra perfeita que Deus enviou para a terra, aleluia. Uns dizem que é um filósofo, outros dizem que é um anjo, outros dizem que é um líder, mas quem é Jesus? Quem era e quem é Jesus? Isaías profetizou que um menino nos nasceu, ou seja, uma criança, carne. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Então nós vemos o seguinte: Jesus, veja bem, ele é divino e ele é humano. Olha que interessante, Jesus é divino e é humano.
Quando o anjo chega para Maria e fala: Maria, tu dará luz a um filho, ele remirá Israel dos seus pecados, e o seu nome será Jesus. O anjo, Charles, ele fala o seguinte: é um menino que receberá, ou seja, futuro, o nome de Jesus. Por quê? O nome de Jesus era o nome constante, tinha vários Jesus. Jesus tinha um Jesus Barsabás ali, tinha vários Jesus, mas o Cristo, a palavra Cristo significa ungido, amém? A palavra Cristo no grego é ungido, e o Messias no hebraico também é ungido, é a mesma coisa. Então o Cristo é Deus, veja bem, Cristo é Deus, e Jesus é o menino. Ou seja, como que se explica isso, né? Filipenses capítulo 2, para a gente entrar no assunto da humanidade. Tem que explicar isso aqui primeiro. Depois o irmão vai deixando dúvida aí, deixando as perguntas, amém? Amém, amado? Filipenses. Vamos bem devagar para os irmãos entenderem. Colossenses, Filipenses, amém? Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, ó: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Olha, pelo contrário, se esvaziou, aniquilou-se e tomou a forma de seres humanos. Ou seja, o que isso quer dizer? Nós vamos ver o seguinte ali depois, Charles. Ele deixou toda a tua glória lá em cima, todo o teu poder, o teu senhorio, e pelo Espírito Santo ele entrou dentro do ventre de Maria e foi gerado. Mas vamos falar primeiro sobre a humanidade de Jesus, amém? Jesus tem ali, veja bem, quando ele veio na terra, ele nasceu 100% ser humano, e ao mesmo tempo dentro dele estava 100% Deus. O Cristo estava dentro do corpo de Jesus. Dá para entender, Jair? Dá para entender? Com o decorrer do estudo vai tirar mais as dúvidas, não é possível entender. Sim, ele é 100% homem na época e 100% Deus. Hoje ele é 100% Deus, ele é Deus, sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Então quando ele entra no corpo de uma virgem chamada Maria, né? O Espírito Santo traz ele é concebido pelo Espírito Santo, o Deus encarnado. Olha que interessante. Quando decorrer do estudo os irmãos vão entender melhor. Vamos lá. Bom, Yeshua é um termo, uma raiz hebraica que significa salvar. Por quê? A palavra Jesus significa Salvador. Então o anjo diz: você vai colocar o nome dele de Jesus, o menino vai se chamar Jesus, ou seja, Salvador. Jesus Cristo, o Salvador Messias, o ungido de Deus. Amém? Então quando você já viu alguém falar Yeshua Amashia? Yeshua, já viu falar Yeshua e Amashia? O que é isso? É uma expressão em aramaico que significa Jesus Cristo ou Messias. Amém? Então isso aí, amado, se você pegar os originais, não fala a palavra Jesus, vai falar Yeshua. Por quê? Porque a tradução é das línguas, né? Você pega em inglês é Joshua, entendeu? Então por isso que se fala Yeshua e Amashia. Essa é a colocação da língua, amém, amado? Sem problema nenhum, amém? Bom, eu quero fazer uma base bem boa para os irmãos entenderem. Existem 4 evangelhos. Você precisa entender isso, você entender sobre Jesus. Por que 4 evangelhos? Cada evangelho foi destinado para um povo, tá? O evangelho de Mateus, ele é direcionado para os judeus. Viu, Charles? Por quê? Porque os judeus, eles esperavam um rei que ia libertar eles da escravidão. Eles não esperavam um rei espiritual como Jesus. Jesus é rei, mas rei Deus. Eles esperavam um rei governante. Por quê? Porque os judeus, eles estavam sob o domínio dos romanos. Esperavam um libertador, um rei carnal, um rei carnal, um libertador para tirar ele da opressão de Roma. Não
esperava que era Não esperava, a libertação. não esperava que o rei deles ia nascer na manjedoura, que é um coxo de alimento de animal. Não esperava que o rei dele fosse nascer ali, ia ser criado na Galileia, Nazaré da Galileia. Filipe falou para Bartolomeu: vem Bartolomeu, o Messias, onde ele está? Ele está lá na Nazaré da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré, olha, amado, era a região mais pobre da Galileia. Era como se fosse uma comunidade bem pobre. O senhor já parou para pensar então, como é que é interessante? Mesmo nascendo num lugar pobre, vieram 3 magos ver. Isto! Vieram três magos ali oferecer ouro, incenso e mirra. Muito profundo. Então, por que Mateus escreve para os judeus? Para provar que Jesus é o Messias. E olha, interessante, respondendo a sua pergunta agora, uma das suas perguntas que você fez antes aqui, que estava em off aqui. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, Charles, olha que interessante. Mateus escreve a genealogia de Jesus. Olha, ele começa escrevendo lá, livro da genealogia, versículo 1, capítulo 1, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que interessante. Versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá. Foi trazendo até aqui, irmão, no versículo 16. E o outro Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, se chama o Cristo. Então Maria sendo da linhagem, olha que interessante, da linhagem, Maria sendo da linhagem ali de Israel, Mateus prova que ele é um israelita, que ele é um judeu. Entendeu? Então prova ali que o Messias que eles esperavam é judeu, porque o Messias tem que ser judeu, é lógico. Entendeu? Então Mateus foi escrito para os judeus para mostrar. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus para mostrar. Deus abençoe a Débora lá. Seja bem-vinda, Nícia, seja bem-vindo ao nosso estudo. Então Mateus escreve para os judeus para mostrar que Jesus era o Messias, tá? Tudo bem? Marcos, ele escreve o Evangelho para os romanos, né? Por quê? Para provar que Jesus era servo. Amém? Como eles serviam a Roma. O Evangelho de Marcos é o menor, tem 16 capítulos. Então ele começa a mostrar ali para os romanos, Marcos, que Jesus era o Messias. O Evangelho de Lucas, quem era Lucas? Lucas era um médico. Lucas escreveu para mostrar para os grandes filósofos gregos que Jesus era um servo completo, um homem completo. Os teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles dizem que o Evangelho de Lucas é o mais completo. É o mais completo, viu, Charles? Porque ele faz detalhe da vida e dos milagres de Jesus. Tanto é que ele explica bem sobre os ladrões na cruz. A outra passagem não, só fala que tinha 2 ladrões lá de Jesus, aqui não. Aqui o ladrão conversa com Jesus. Então, o Evangelho de Lucas, ele mostra para os gregos que Jesus é o Messias. Mostrando o quê? Veja bem, os detalhes da vida de Jesus, porque ali na Grécia tinha muito filósofo, né? E o Evangelho de João, você pode ver, você vê que ele é um evangelho diferente, ele é espiritual, capítulo versículo 1, do princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o Evangelho de João, ele é escrito para todo aquele que crê, para todos. Não que você não venha ler o livro de Mateus, lógico, testifica de Jesus, mas ele foi direcionado para um fim. Amém? Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Porque possuem passagens semelhantes. O Evangelho de João foi escrito para todo aquele que crê. Amém? Então, é bom, precisa saber isso aí. Amém? Antes da gente continuar nosso estudo. Nós já vimos que Jesus tem 2 lados, nós vamos ver na época humano e divino, 100% humano e 100% divino. Amém? Toda a Bíblia, ela fala de Jesus. A Bíblia toda ela fala de Jesus. E o primeiro versículo, lá, Gênesis 3,15. A primeira profecia que fala de Jesus está lá em Gênesis, capítulo 3. É o primeiro livro da Bíblia. Versículo 15. Lê para nós, Charles. Olha lá isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, Deus está dizendo para a serpente: por inimizade entre você e a mulher, a descendência da mulher vai pisar na sua cabeça, e você vai pegar o calcanhar.
Então, na verdade é o seguinte, quando houve a rebelião no céu, é um outro assunto profundo, que nós não vamos detalhar aqui, mas quando houve a rebelião no céu, que Satanás trouxe a terça parte dos anjos, rebelião, um fazendo a cabeça do outro, vamos lutar contra Deus, vamos sair daqui, foram expulsos do céu, caiu para a terra, Deus lançou por terra, diz a Bíblia. Está lá em Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14. Satanás, ele entrou na serpente. Segundo os teólogos, a serpente, ela voava, amados. Ela voava, falava, os animais falavam. E ali dentro da serpente, ela começa a conversar com Eva. Ela engana Eva, ela faz uma mentirinha. Deus falou, se você comer, certamente morrerás. Bom dia, bactéria. Não pode comer o fruto proibido, falou para a serpente. Bom dia, bactéria, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Não é isso? Certamente morrerás. Só que Satanás falou, certamente não morrerás, colocou um não. Por isso que a mentira não é de Deus. Pai da mentira, o diabo, desde o começo. Aí o que aconteceu? O homem também comeu, que a esposa levou para ele comer, ele comeu. Abriram os olhos de ambos. O que aconteceu? Deus expulsa do paraíso, ele começa a trabalhar agora. Seu rosto, não precisava trabalhar. A mulher começa a ter filho com dor. A serpente começa a rastejar, porque segundo os teólogos, a serpente não rastejava, ela voava, era colorida, era linda, falava. Olha pra você ver. Ela foi amaldiçoada, tu vai rastejar agora, comer pó. E Deus falou, da descendência da mulher vai ferir sua cabeça. Deus está dizendo assim, aquela pessoa que vir da mulher, que nascer da mulher, vai pisar na cabeça do diabo. Está falando de Jesus, amado. Amém? Está falando do Senhor Jesus, olha que interessante. Amém, amado? Então, a Bíblia toda fala de Jesus. O Novo Testamento é o cumprimento, o complemento do Velho. Se cumpriu o que estava escrito no Velho. Amém? Vamos lá. Então, olha que interessante. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Amém? Os irmãos estão conosco aí. Depois esse vídeo vai estar lá no YouTube. Amém? Pastor Wilson Paiva. Quero que você se inscreva. Você dê o joinha lá. Comente, compartilhe. Hebreus capítulo 1. Versículo 2 diz assim, ó. Vamos ler o 1 também. Antigamente Deus, achou aí? Hebreus, final da Bíblia. Final da Bíblia. Charlão, ele é um novo convertido, está conosco aqui. Vai fazer pergunta daqui a pouco, né, Charlão? Vai fazer pergunta para nós aqui daqui a pouco. E se você tiver pergunta aí no final, pode mandar para a gente aí, tá bom? Se quiser mandar pelo meu WhatsApp, quiser mandar por aqui mesmo, não tem problema, amém? Hebreus, final da Bíblia. Final da Bíblia. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, amém? Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, veja bem, mas nesses últimos dias, olha, irmão, nos falou pelo Filho, a quem, olha já, constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Olha, irmãos, a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra, assentou-se à destra, à direita de Deus, né, da majestade nas alturas. Então, porque está dizendo o seguinte, ó, o Filho, veja, meus amados, ó, que constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nós vamos ver agora aqui. Nós vamos ver aqui agora, veja bem, que Jesus, ele fez o universo. Olha, João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos navegar bastante na Bíblia. Eu amo navegar. Bem? João capítulo 1. Vai marcando na sua casa aí, tá? João capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Olha aí. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Olha que interessante, irmão.
todas as coisas foram feitas por Ele. Então Jesus, Ele é Deus. E vou dizer uma coisa, Charles. Tem pessoas que falam que não é. Tem doutrinas, não vamos falar nomes aqui, falam que não é. Mas como que ele pode não ser Deus? Se ele diz ali em João capítulo 10, versículo 30, ele fala assim: eu e o Pai somos um. Aí talvez já esbarrar na doutrina da Trindade, mas no próximo domingo, passando esse que vai ser a Santa Ceia, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Depois no outro vamos falar sobre a Trindade. Como entender Deus em três pessoas distintas sendo um. Amém? Não existe um maior que o outro. A Trindade é o seguinte: o Pai criou, o Filho resgatou. Só um exemplo básico: o Pai criou junto com o Filho veio e resgatou, e o Filho enviou o Espírito. Por que diz que a blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão? Você pecar contra o Espírito não tem perdão. Bom dia, irmã Gislene Cardoso. Por quê? Porque se você pecar contra o Pai, ainda tem um Filho. Se você pecar contra o Filho, ainda tem o Espírito Santo. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não sobrou mais ninguém, porque ele foi enviado o último pelo Filho. Entendeu? Olha agora que interessante. Procurei, irmão. João capítulo 17, versículo 5. Entendeu? O Pai criou junto com o Filho, está escrito aqui, o Verbo estava com Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. A palavra da boca do profeta Isaías, o Verbo, estava com Deus ainda. Veja bem, e tudo foi feito por ele. João capítulo 17, versículo 5, olha que interessante, leia. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vou ler de novo. Com aquela glória. Com aquela glória que eu tinha. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora no capítulo 17. Ele fala: Pai, agora glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha aí antes que houvesse mundo. Por que Jesus orava? Respondendo a sua pergunta. Porque ele estava em carne. Alguém chegou para ele e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: não me chama bom não, bom é só Deus. Mas ele não é Deus? Por que ele falou isso? Porque ele ainda estava passando, veja meus amados, olha, eu posso dizer para os irmãos, ele estava passando uma prova. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito. Então Jesus, nesse invólucro de carne, veja bem, ele tinha que orar para quê? Para ter força para vencer a carne. Tanto é, Monchard, que na quinta-feira, na véspera da sua morte, um pouquinho antes de ser traído por Judas, ele ora ali, ele começa a ficar afligido, porque pensa comigo, imagine você, sendo Deus, ele sabia a hora que ia trair, ia saber quem ia trair, ia saber a pessoa que ia entrar, o soldado, o minuto, ele estava sabendo que estava chegando a hora dele, só que ele estava na carne, dentro do corpo de carne. Então a aflição é muito vezes pior, é a mesma coisa de você, uma pessoa pegar e estar no corredor da cadeira elétrica, sabendo que daqui meia hora vai morrer. Imagina a angústia dele. Então ele ora e fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esse sofrimento, Pai, eu não vou aguentar, mas faça a tua vontade, não a minha. Então ele tinha que orar para ter força. Mas ele tinha que ter vindo em carne, né? Tinha que ter vindo em carne. Para ninguém poder falar para poder acusar ele de que ele, né, não sabia o que a gente passava na nossa pele. Ele tinha que ter vindo em carne, ele tinha que aparecer no mundo. Por quê? Ele sendo Deus, olha que interessante, Charles, olha que interessante. Olha que interessante, vai ter muita coisa para a gente falar aqui, olha que interessante. É justiça. Ele pegou aquela passagem de Marcos 2, quando e Jesus falou: nossa, grande é a tua fé, filho, estão perdoados seus pecados. Mas como? Para me perdoar uma pessoa, a pessoa tem que ter me ofendido. Aquela pessoa, ela ofendeu a Deus, porque ela não é justificada. Então, é a mesma coisa se eu estiver devendo uma dívida para você. É errado isso aqui, viu? E encontrar com a Débora, vou pagar você que eu estou devendo. Mas não estou devendo para a Débora, estou devendo para você. Só pode perdoar, veja bem, só pode perdoar aquele que foi ofendido. Entendeu? Então Jesus tinha que vir na terra em carne para perdoar as pessoas. O Deus encarnado, para a pessoa ter, olha que profundo, um encontro com ele para mostrar que está arrependido. Olha, Deus se manifestou em carne para isso. Ou seja, a carne é o antídoto contra o pecado. É igual aquele texto ali
de Números 21, quando a serpente mordia as pessoas, olha que interessante. O que Deus mandou fazer? Uma serpente de bronze. Moisés, todo aquele que for picado pela serpente e olhar naquela serpente de bronze vai ser curado. Jesus falou isso em João 3,14. Todo aquele que olhar para a cruz de Cristo, ou seja, olhar para Jesus, veja bem, ele é perdoado. Olhar com arrependimento, querendo mudança de vida. Por quê? Porque a carne se tornou um antídoto contra o pecado. E o homem é ingrato, né? O homem é muito ingrato. Foi adorar a serpente ainda. O homem é muito ingrato. Então, amado, Jesus sempre existiu, você viu aí? Quando ele ora em João 17, ele fala: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha aí antes que houvesse mundo. Ele sempre existiu. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 26. Olha que interessante, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Achou? Achei. 1,26. Isso. Pode ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito bem, agora procura Gênesis 11, versículo 3. E disse Deus: façamos, está no plural. Gênesis 11, versículo 3. Façamos o homem. Deus não disse assim, faça o homem. Quando fala façamos, irmão, porque tinha mais gente ali. Se Jesus diz: Pai, glorifique-me contigo com aquela glória que eu tinha antes que houvesse mundo, e Deus falou: façamos o homem. Olha o que ele disse agora. 3, versículo 3. Deixa eu ver se é 3. Olha lá. Disse Deus aqui. Aqui, o 6, pode ler. Olha o que Deus disse, Gênesis 11, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E o 5, lê o 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É aqui que você... O Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Vamos ver, aonde está a palavra. Vamos ver a minha tradução. Charles, só para os irmãos entenderem. Gênesis 11. Vamos lá, Charles, acompanha comigo na sua Bíblia, para a gente ver. Algumas traduções são um pouquinho diferentes. Aqui, ó. Venham, façam tijolos, construir uma cidade. Desceu para ver a cidade. Aqui, ó. Em toda a terra havia uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vem, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. Vamos construir, olha, irmãos, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. O homem queria crescer, né? Então, versículo 5. Olha, então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre, os filhos dos homens estavam construídos, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Não haverá, olha agora, não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer, não é isso, versículo 7? Isso. Como é que está o 7? Ei, desçamos e confundamos. Ah lá, o dele é melhor ainda. Desçamos e confundamos a língua. A minha fala: venham, vamos descer e confundir a língua do homem. Deus fala ali: desçamos e confundamos, está no plural. Não desceu sozinho. Não desceu sozinho. Então, se lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, no plural. Se aqui em Gênesis 11, olha, assim como Gênesis 1, 26, vamos descer e vamos confundir a língua do homem. O que está escrito? Está dizendo que não foi só um. Não é vários deuses. É um Deus, veja, em 3 pessoas. Não cabe na mente humana isso aí, irmãos. Está entendendo, Charles? É um Deus em 3 pessoas. Cada um
com a sua função. Olha que interessante. Se faltar um deles, deixa de ser Deus. Dá para entender esse mistério? O Pai criou com o Filho resgatou e o Espírito santificou. Olha, se faltar um deles, não é Deus. Porque os três concordam em um, diz a Bíblia em João. Então, olha que interessante. Nós vamos falar outro dia sobre a Trindade. Então nós vemos o seguinte, que Jesus sempre existiu, Charles. Você viu aí? Você viu, entendeu? Sim. Ele sempre existiu. Em João capítulo 8, versículo 58, começaram a debater lá se Jesus era Deus. O que Jesus falou? Em João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha. E quando ele fala eu sou, né? Só para os irmãos terem uma noção. João capítulo 8, versículo 58, ó. Quando ele fala eu sou, João capítulo 8, versículo 58, ele fala assim: Jesus respondeu, em verdade te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para tirar e ele saiu oculto no templo. Essa palavra que eu não poder falar eu sou, ele se compara a Jeová, Charles. Se compara a Jeová lá em Êxodo 3 e Êxodo 4, quando Abraão fala, Senhor, quando Moisés fala, Senhor, eu vou lá tirar o filho do Egito, o povo do Egito, mas o que eles vão dizer? Quem que me enviou? O que o Senhor fala? Fala para eles que o grande eu sou te enviou. Olha, então ele se compara a Deus ali, porque ele é Deus. E olha que interessante, pegaram em pedras, para querer fazer o quê? Para querer matar Jesus. Olha o que eu vou dizer agora aqui, hein? Sabe por que eles mataram Jesus, Charles? Não. Porque eles não aceitaram Jesus como Deus. E tem muitas pessoas assim hoje, sabia? Sim. Quer falar alguma coisa? Até aqui? Não, tá bem explicado. Tem mais coisa de falar aqui, vamos lá. Tem mais coisa de falar aqui, amém? Então nós já vimos ali que ele, Filipenses 2, ele deixou a sua glória, tomou a forma de homem e foi obediente à morte de cruz, tá? Jesus foi justo, né, pastor? Você vê até que a vinda dele em carne é uma questão de justiça, porque como é que ele vai julgar? Ele teria condições de julgar a gente? Cadê? Condições ele teria, né? Mas ele, tendo passado pelo estado, né, que a gente se encontra da carne, ele tem muito mais argumentos para poder nos julgar do que, né? E ele passou, vamos dizer assim, passou sem pecar ainda, né? Sem pecar. E a gente pecando um dia atrás do outro, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Que isso aqui de justiça que ele tem. Que isso aqui é profundo, Charles. Isso aqui vai tirar a dúvida de muita gente, tá bom? Jesus como homem, ele teve mãe e não teve pai. Porque ele não nasceu da relação sexual. Agora como Deus, ele teve pai e não teve mãe. Como Deus, ele veio do céu. Olha que interessante. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Foi criado por José, mas foi o pai, não foi o pai biológico. Ele não podia nascer. Jesus não podia nascer da relação sexual. Porque ele já existia. Ai, que profundo. Como que ele vai nascer e já existia? Ele não poderia, porque senão ele já viria com o pecado original. Com o pecado original. Muito bem, agora eu vou explicar isso aí. Mais uma coisa profunda. Por que o sangue de Jesus tem poder? Você sabe que o sangue de Jesus tem poder, Zé? Porque, em primeiro lugar, porque ele viveu 33 anos e meio e não pecou. Mas por que o sangue dele é tão poderoso? Olha ele aqui profundo. A mãe, ela tem um órgão, não é órgão, é que Deus faz a criação na hora quando a mulher tem a gestação, chamado placenta. A placenta, Charles, veja bem, a placenta faz a troca do oxigênio, veja bem, do sangue da criança. E por quê? Porque o pulmão ainda não está funcionando nem o aparelho digestivo. Por que o pulmão não está funcionando? Agora falou um pouquinho de corpo humano aí. Porque os brônquios estão fechados. Quando a criança chora, os brônquios abrem. É como uma esponja fechada. É interessante, eu fiz alguns anos, né? Quando nasce uma criança, ela nasce morta. O que não existe nascer morta, né? Quando nasce morto, quando sai da barriga da mãe morta, né? É um jeito. Quando dá a respiração e depois morre depois de alguns segundos, é outra coisa. Ou seja, o Instituto Médico Legal, o legista, ele pega um pedaço do pulmão da criança e coloca dentro de um copo. Se aquele copo afundar, a criança já foi natimorto. A criança não chegou nem a nascer com vida. Já morreu na barriga da mãe. Os alvéolos, os brônquios não se abriram. Mas agora, se aquele pedaço de pulmão boiar,
é porque aquela criança, ela respirou, ela teve vida e morreu. Por que isso? Porque o pulmão está fechado, não há troca de oxigênio devido ao líquido amniótico dentro da barriga da mãe, certo? É o líquido amniótico. Então, a parte digestiva e a parte de pulmão não funciona. Então, o que dá vida à criança? A placenta. A placenta faz a troca de oxigênio. E, olha o profundo agora. Guarde aí. Eu falei que o estudo ia ser profundo. O sangue da mãe não se mistura com o sangue da criança. Porque se o sangue da mãe misturasse com o sangue da criança, o sangue da mãe está aqui, o da criança, que a placenta é como um filtro que faz troca de oxigênio. Porque se o sangue da mãe se misturasse com o sangue da criança, muitas crianças nasceriam com HIV. E não nasce. Quando na hora do parto, se o médico souber, o médico pode fazer ali os procedimentos legais e a criança não nasce. E o outro porém, se o sangue da mãe se misturasse com o sangue da criança, toda criança teria o mesmo tipo de sangue da mãe. Verdade. Só que não tem. Tem criança que é um tipo de sangue e a mãe é outro tipo de sangue. Se fosse todo mundo teria o mesmo sangue da mãe, não é. Por quê? Porque o sangue da mãe não bate com o sangue da criança. Por quê? Deus deixou isso aí para dizer: o sangue do meu filho é o sangue sem pecado, não é sangue de ser humano, é sangue de Deus. Olha que profundo. Então ele viveu 33 anos e meio. Se ele pecasse, ele não teria poder nenhum. Mas como ele não pecou, o sangue dele é um sangue imaculado. Olha, sangue puro, carmesim, para libertar pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, olha, nos purifica de todo pecado. Olha que forte, sabia disso aí já? Não. Isso aí vai no profundo, né? Não sabia, né? Isso eu tenho certeza que você vai guardar aí, tá? Porque Maria, ela era virgem. Ela era virgem. Ela era pecadora. Agora nós vamos entrar nessa questão aí, muito bem. Jesus teve mais irmãos, viu, amado? Viu? Nós vamos começar um estudo aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo... Mateus capítulo 1, vamos ler o 23? Mateus capítulo 1, versículo 23. Deus abençoe Liliane, seja bem-vinda Liliane. Sérgio, seja bem-vindo. Maria José, Deus abençoe, mamãe, seja bem-vinda, amém? Mateus capítulo 1, versículo 23, olha: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, tá? Deus conosco. Quando Jesus despertou do sono, quando José, despertou do sono, que o anjo falou com ele, recebeu Maria, sua esposa, porém relações com ela não teve, enquanto ela não deu à luz a um filho, a qual pôs o nome de Jesus. Vamos lá do começo. Quem era Maria? Era uma santa mulher de Deus, viu, Charles? Era uma serva diferenciada. Era uma serva diferenciada, destacada entre as demais. Tá bom? Uma serva de jejum, de oração. É uma mulher. É uma mulher que nasceu da relação sexual. Era um ser humano, igual a gente. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. É igual a Elias, tá? Mas foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Jesus não podia cair lá de cima, se ele caísse, bum, batia aqui, morria e voltava para lá de novo. A carne dele não aguentava. Então, mas quando o anjo chega para José, por quê? José queria deixar Maria, irmão, porque ele era desposada, ela era desposada dele, ou seja, era noiva, e naquela época, onde era noiva, já era praticamente um casamento. Então, por que ficava desposado? Para arrumar a casa, acertar a parte do casamento, já pegar a mulher na casa e levar embora para lá, depois que acertasse a casa. E nesse período curto de desposo, era desposada, a barriguinha de Maria começa a crescer. E José, para não infamar ela, pensou que estava grávida de outro, não era com ele, porque ela era virgem, queria deixar ela. O anjo chega para ele e fala: não faz isso não, o que está ali é do Espírito Santo, ela vai ser a mãe do Salvador. Mas a Bíblia é clara, ó. Porém, não teve relações com Maria enquanto, algumas Bíblias dizem, até que ela deu a luz ao filho que pôs o nome de Jesus. Olha agora, Lucas 2,7. Vamos fazer um estudo aqui. Os irmãos eu profundo aqui, como foi ali o nascimento de Jesus. Lucas 2,7. Lucas capítulo 2, irmão Charles, versículo 7. Você vai ficar bom na Bíblia aí. Lucas 2, 7. Lucas 2, versículo 7.
e deu à luz o seu filho primogênito. Olha, aí tá bom. E envolveu, hein? E envolveu-o em panos e Amém. deitou-o numa manjedoura, Olha. porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, deu luz ao filho o quê? Unigênito? Primogênito. Primogênito, olha, irmão. Deu a luz ao filho primogênito. O que a palavra primogênito significa? Primeiro, né? Primeiro filho. Primeiro filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Único. Então Jesus é único do Pai. E Jesus é o primeiro de Maria. Nós vemos atrás, José queria deixar ela, a barriguinha crescendo, o anjo falou, não deixa não, que é o Espírito Santo, está ali, ele é o Salvador. O que acontece? A Bíblia diz que ele não teve relações com ela até que nasceu o filho primogênito, é o primeiro. Tá? Nós vimos isso aí. E aqui diz a Bíblia que quando nasceu, Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Então nós vemos que Jesus era o primeiro, mas será que Jesus era o primeiro mesmo? Vamos lá ver em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos lá ver em Marcos capítulo 6 se Jesus era o primeiro mesmo. Olha que profundo aqui. Marcos capítulo 6, versículo de número 3. Amém? Não é esse o carpinteiro? Jesus trabalhava com o pai na carpintaria até os 30 anos, viu, irmãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? Olha, irmãos, ó, irmão, marca bem, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não é Judas Iscariote não, viu? Tiago, Judas, José e Simão eram nomes comuns, igual aqui, José, Maria, Benedito, viu? Tá? Era nome comum, Lúcia, Pedro, Paulo. Então, olha, eu vou falar de novo, não é esse o carpinteiro, filho de Tiago, José, Judas e Simão? Ele tinha 4 irmãos e tinha irmãs. Mas isso não é pecado ter filho, irmãos. Isso não é pecado ter filho. Tem pessoas que, os crentes criticam Maria. Hipótese alguma, pelo contrário. Pois nós vamos ver quem era Maria. Mulher super bem-aventurada, mulher de Deus, foi escolhida. Não poderia ser qualquer pessoa para ser amante de Jesus. Entendeu? Agora, olha os 4 irmãos dele: Tiago, José, Judas e Simão. Vamos tirar dúvida? É assim que faz isso tudo, ó. Vamos tirar dúvida? Gálatas capítulo 1, versículo 18. Olha para você ver, Chaco. Gálatas capítulo 1, fica depois de 2 Timóteo, 2 Coríntios. Vai marcando aí, Silvião, você tá com caneta aí? Gálatas capítulo 1. Amém? Depois de 2 Coríntios. Vou achar você aqui. Vou achar você aqui. Depois de 2 Coríntios, tá perto aí. Sua Bíblia é fininha ali. É, muito fina. Antes disso aí, acha. Fininha a folha, é isso. Gálatas 1, eu vou ler o 18, você vai ler o 19, tá bom? O 19 é o segredo, tá? Eu vou ler Gálatas 1, 18. Olha, irmãos. Paulo falando. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para encontrar Cefas. Quem é Cefas? Cefas é Pedro, né? E fiquei lá 15 dias com ele. O 19 agora, ó. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ai, que forte. Ele foi procurar Pedro em Jerusalém, ele falou assim, eu fiquei lá 15 dias e não vi ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, José, Judas e Simão, os 4 irmãos dele. Tiago, José, Judas e Simão. E ele vai para Jerusalém para encontrar alguns apóstolos, ele só vê quem? Tiago, que é quem? Irmão de Jesus. Irmão do Senhor, pô. Entendeu, irmãos? Então, aqui confirma, tira dúvida. Amém? Que Jesus tinha 4 irmãos e algumas irmãs que não falam-se o nome dela. Por que não se fala o nome dela? Se a gente vê alguns livros de história, alguns livros à parte, né? Nós vamos até encontrar o nome dela. Porque infelizmente, irmãos, os nomes femininos não eram para os personagens principais em alguns textos. Infelizmente, aí não é relatado, tá? Mas por que foi relatado isso aí? Para você entender que Jesus tinha irmãos. Não é pecado ter irmão. Ué, o problema é isso, né? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, chefe. Vamos lá. É... Pode perguntar. Pastor,
fazer uma pergunta para o senhor. Pode perguntar. A idade que Jesus começou o ministério dele foi aos 30 anos, certo? 30 anos. E por que Jesus pregava muitas vezes por parábolas? Vamos lá, vamos por duas etapas, por etapas. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Por quê? No passado, os levitas, sacerdotes, começavam com 30 anos. Com 12 anos, Jesus entrava no templo, ensinava e ouvia os doutores. Todo judeu, quando ele era 30 anos e completa quando completa 12 anos, todo menino judeu, quando completa 12 anos, ele vai ao templo e ele tem que falar de cor e salteado o Pentateuco. Nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, né? O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, admirar da sabedoria de Jesus. Quando ele some na festa ali, o pai dele encontra ele no templo, né, ensinando, né, interrogando, sendo interrogado, admirar da sabedoria dele. E naquele momento ele foi aprovado, e segundo a tradição judaica, do judaísmo, quando o menino ele par, que é aquele chapeuzinho redondinho na cabeça, que significa somente Deus acima de mim. Então ele está apto como homem para participar da sinagoga, dos cultos judaicos, tá? Jesus começa o ministério com 30 anos e ele cumpriu 3 anos e meio. Ele tinha muita sabedoria até os 30, tá? Como ele ensinava ali no templo e recebia a orientação. Ele fazia parte dele, ele fazia o que? Interação ali no templo. Mas com 30 anos que ele é batizado, irmãos, que ele cumpre o ministério dele dos 30 até os 33 anos e meio, acontece uma coisa tremenda, moçada. Em Lucas 3, 22. Acontece uma coisa tremenda ali, Lucas 3, 22. Lucas capítulo 3, versículo 22, olha que interessante. Diz assim, ó. Vamos ler o 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é pomba, mas ele tomou a forma de uma pomba e veio do céu, e uma voz dizia: você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então esse versículo 22 é o único, guarde aí, pergunta de escola bíblica dominical, o único versículo da Bíblia que encontramos a trindade juntas. É Lucas 3, 22, ó. O Espírito desceu em forma de pomba, Jesus sendo batizado e o Pai dizendo: esse é o filho amado. Olha, pergunta de escola bíblica, viu? Então, o Espírito para o deserto, ele sai do deserto, escolhe os discípulos, os apóstolos, e ele começa a realizar milagre. Mas o que é interessante é o seguinte: por que ele não realizou milagre antes de ser batizado? Por quê? Porque ele era carne e ele precisava dar o exemplo para nós. Ele precisava ser revestido do poder do Espírito. Para a gente fazer a obra, irmão Charles, tem que estar revestido do Espírito, tem que cumprir a palavra. Jesus chega no Rio Jordão e João Batista fala: meu Deus, Senhor, me batiza. Jesus fala: não, para se cumprir a palavra, eu tenho que ser batizado por você. Olha, e por quê? E por que batizou Jesus? Para se cumprir a palavra. Olha, amado, você vai ler na Bíblia, você não vai ver texto que Jesus batizava alguém. Não. Jesus nunca batizou ninguém, Charles. João capítulo 4, eu vou ler aqui. Espírito Santo, né? Que batiza, né? Jesus nunca batizou ninguém na água. Eram os seus discípulos. Está aqui no Evangelho de João capítulo 4. Olha que interessante, ó. E quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais do que João, se bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus nunca batizou ninguém nas águas, só os seus discípulos. Por quê, pastor? Guarda aí, pergunta de escola bíblica dominical. Perguntinha de escola bíblica. Por quê? Porque Jesus, ele batiza com o Espírito Santo de Deus. Quem batiza na água é o homem. Eu, o ministro, é o pastor, é o presbítero, é o bispo lá. Quem batiza nas águas é o homem.
É nossa parte, é nosso dever. Jesus batiza no Espírito Santo. Então por isso que ele foi batizado por João Batista. Ele, como carne, o Deus dentro de uma carne, o Deus encarnado, precisava ser batizado, veja, meus amados, para ser revestido do poder. Se você pegar, eu não vou abrir a Bíblia, mas vou ler o versículo, Atos 10, versículo 38, está escrito assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou curando a todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha já, versículo 38 de Atos 10, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E quando foi essa unção, você sabe? Não. Essa unção foi no batismo, acabei de ler. Quando Jesus é batizado, quando Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo vem ungir ele. O Espírito Santo ungiu, olha, ali 1 Samuel 16, ungiu Davi. O Espírito Santo ungiu Josué, ungiu Moisés, ungiu Paulo, ungiu Pedro no dia do Pentecoste. Olha, esse é um assunto que nós vamos falar daqui a 2 semanas. Então precisamos receber essa unção do Espírito Santo. Pode falar. Então, Jesus então foi batizado apenas para se cumprir a palavra. Lógico, para se cumprir. Porque nós também, para se cumprir a palavra. Por quê? Sim, Por quê? Porque o batismo ele não salva. Olha, Charles, você tocou no assunto cabuloso agora. O batismo ele não salva. Porque se o batismo salvasse, o ladrão da direita ali, o chamado que eles chamam de Dimas, o bom ladrão, não teria salvação. Ele estava na cruz lá pendurado e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala para ele: hoje você vai estar comigo no meu reino. Não é isso? Isso. Ele precisou descer lá e batizar? Não. O batismo é para cumprir a palavra. Agora uma coisa eu vou dizer para os irmãos: eu estou há 10 anos na igreja, estou há 5 anos na igreja, eu não senti de batizar ainda. Se você vai à igreja, se você está na presença de Deus, se você não quer batizar, é perigoso isso aí, viu? O batismo é uma forma de nós mostrarmos para Deus que amamos a tua palavra, que obedecemos a tua palavra e queremos ser sujeito à tua palavra. Entendeu, Charles? Ele não salva, mas o batismo é chamado de sacramento. O que é sacramento? É algo visível, algo que eu vejo que representa a graça invisível. Ou seja, Santa Ceia é sacramento. O cálice representa o sangue e o pão representa o corpo. Algo visível, que representa uma graça invisível. O batismo, algo visível, que representa uma graça invisível. Quando o ministro fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te afunda, quando você afunda, representa sepultamento. Está lá em Colossenses 2,12 e Romanos 6,4. Quando você levanta, representa que você, veja, ressuscitou para andar em novidade de vida. Então por isso que tem que batizar. Amém? Embora ele é belo, maravilhoso, tá? Mas é para cumprir a palavra. Ele não salva. Ele é uma ordenança, olha que forte. Ele é uma ordenança para os salvos. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja, eu não senti de batizar. Ué, então você não acredita na palavra. Então não adianta. Isso é perigoso. Isso é perigoso, irmão. Eu tenho que mostrar para Deus que eu acredito na tua palavra. Eu amo. Amém? Vamos lá, Charles. É o que você falou mesmo, Porque Jesus pregava muitas vezes em parábolas. Sim. A parábola é para distinguir o ensinamento. Ele sempre pregava em parábolas. E até hoje a gente usa parábolas, né? A gente usa parábolas. O texto lá tem muitas parábolas que são comparações, é um tipo de linguagem que Jesus usava na época, mas tem muito texto que não é parábola. O rico e Lázaro, você acha que é uma parábola? Não, acho que não. Pega lá. Lucas, vou explicar para os irmãos. Lucas 16. Lucas 16, versículo 19, se não me engano. Deixa eu pegar a Bíblia do irmão aqui. A Bíblia do irmão, o cabeçalho está escrito assim: a parábola do rico e Lázaro. Só que esse cabeçalho em letra preta, irmãos, esse cabeçalho aqui, ó, letra preta, tá vendo aqui? Ó? Esse cabeçalho de letra preta, tá vendo? Isso aqui não é a palavra de Deus, ó. Esse aqui é o homem que dividiu para ficar mais fácil para achar. Isso aqui, ó, esses cabeçalhos aqui, ó, não é a palavra de Deus. Tá vendo aqui, ó? Não é a palavra de Deus. É o homem que dividiu a Bíblia para achar mais fácil. Aqui no dele, essa letra preta, está escrito a parábola do rico e do Lázaro. Só que no versículo 19 está escrito assim: ora, havia um homem rico. A palavra havia vem do verbo haver, que significa existia. Então existiu. Quando você pega a parábola, Jesus falava assim
em comparações, tá? Quando era parábola, ele falava, essa é a parábola, parábola. Isso aí não é parábola. O homem escreveu parábola para ficar mais fácil de achar. Não, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. A gente vê que na Bíblia, né, ele falava em parábolas, né, para que os escribas e os fariseus muitas vezes não entendessem o que ele queria dizer, né? O porquê? Se Jesus, eu acredito, Jesus veio para nos salvar. Ele falou isso. Né? Jesus falou isso. Veio para nos salvar. Mas essas pessoas, os escribas, os fariseus, não poderiam ter uma chance tipo de se arrependerem. Claro. Só que é o seguinte, você falou muito bem. Ele falava assim, a voz é o direito, que nem a parábola lá do Mateus lá, do semeador, né? Ele fala, a voz é o direito de conhecer. No particular, olha que interessante, Jesus explicava a parábola. Eles não entendiam, Jesus explicava. Por que ele falou que os escribas e fariseus não é dado a entender? Porque eles não queriam, veja bem, irmão, se arrepender. Porque tem fariseu na Bíblia que chegava até Jesus e queria conhecer Jesus, né? Jairo, fariseu, ele foi curado e foi tocado, e pode ter certeza que ele foi expulso da sinagoga. Agora, mas por que Jesus revelou profundo para ele? Porque ele quis. É aquilo que eu sempre falo, Charles. A palavra de Deus é revelada, os mistérios é dado para aquele que quer. Então Jesus falou para os discípulos, olha, fala o seguinte, para vós é dado os mistérios, você está comigo. Mas aí eles não. Se eles quiserem, vem até nós, a gente revela. Então, mas não seria porque a gente sabe que seguir a Jesus, né, é renúncia. Renúncia. E para seguir Jesus naquela época, a pessoa como um escriba, um fariseu, né, um certo cargo, né, eles teriam que renunciar tudo o que eles tinham. Então, o publicano lá, cobrador de impostos, renunciou a tudo, foi batizado. Porque ele chegou até Jesus e começou a receber os mistérios. É assim. Tem muita gente que zomba dos cristãos, dos crentes, fala da pastor, mas a pessoa está longe, não quer saber de nada, né? É aquilo que eu falei na sexta-feira aqui na pregação, Charles. As pessoas falam, pastor, Deus não existe nada. Eu falei, claro que existe. Aí eles falam assim, mas lá teve o terremoto lá no Haiti, teve lá na Indonésia, lá, o tsunami em 2004, se não me engano, que Deus não está vendo. Deus, Ele, presta atenção nisso, Ele abençoa aqueles que se aproximam dEle, aqueles que honram Ele. Em muitos lugares as pessoas adoram o rato. Eu disse aqui na sexta-feira, coloca um prato lá de comida de noite, o rato vem, defeca a urina ali e vai embora. Eles vão lá, pegam aquelas comidas e falam, nosso Deus esteve aqui. Onde viu isso? Adorar uma vaca. Então, amado, adorando mais a criatura que o Criador. Como que essa pessoa vai conhecer os mistérios de Deus? Não está conhecendo. Como que essa pessoa vai se aproximar de Deus dessa maneira? Então essas pessoas não conhecem o mistério de Deus, Charles. Agora, quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela lê a Bíblia, o Espírito Santo revela o que está por detrás das entrelinhas. Porque cada linha dessa aqui é uma história. Eu lembro que eu orava muito e li um texto no começo da minha conversão e não entendi. E um dia lá na Nestlé, jantei na madrugada e fui pegar a Bíbliazinha minha que eu tinha pequenininha de bolso e sentei lá na sala de leitura, e quando eu abri a Bíblia, caiu naquele texto. Eu pensei, nossa, eu não vou entender nada, mas vou ler. Quando eu acabei de ler, fez assim, pum! Uma revelação, se eu for explicar para você, vai 10 minutos. Deus revelou em 2, 3 minutos. Não, na verdade, se a gente for parar para analisar, se você quer ser um cristão, quer seguir a Jesus, a palavra é renúncia. E renúncia. É renúncia porque não tem como a gente servir a dois deuses, né? Verdade. Não deixa a gente servir a Deus e o mundo. Então a gente tem que renunciar. E agora eu consigo entender porque Jesus falava por parábolas, né? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam dispostas a renunciar, né? Porque o senhor falou numa coisa até interessante. A gente vê terremotos hoje em dia, tsunamis. Sim. Né? E naquela época também teve terremoto. A terra também deu. A terra ficou de dia até as 3 horas da tarde em trevas. Vou explicar por que isso aí. Em trevas. Então, quer dizer, aconteceu um monte de eventos. Daí muitas pessoas falam assim, nossa, mas depois que Jesus morreu, foi crucificado. Até era uma das perguntas que eu tinha aqui. Os fariseus e os escribas, eles não se tocaram que era Jesus que estava ali? Eu acho que até que sim. Mas eles não estavam a fim de renunciar. É que nem hoje em dia acontece muito disso. A gente vê um monte de coisa acontecendo, a pessoa
fica com medo na hora, né? Clama a Jesus, mas se melhorar um pouquinho, tem que ter renúncia de tudo, né, pastor? Mateus capítulo 27, quando Jesus, ele... Não precisa abrir, não. Quando Jesus, ele dá o grito ali, ele morre, né? Interessante que ele fala assim, está consumado. E ele rende o Espírito. Olha, é muito forte isso aí. Às 3 horas da tarde, Jesus rende o Espírito. Do meio-dia, não é isso? Até às 3 da tarde teve trevas sobre a terra. Ficou escura a terra. E tem um mistério muito profundo aí, porque ele rende o Espírito. A morte não pega ele, irmão. Porque ele não tinha pecado. Se ele pecasse, pode ter certeza que a morte ia pegar. O que é a morte? A morte é um espírito. 1 Coríntios 15. A morte é o último inimigo a ser aniquilado, diz a Bíblia. O que é a morte? Vou te dar um exemplo. Você já viu o desenho do Pica-Pau? Já viu, Charles? Já viu aquela sombra preta, uma caveira com uma foice? Sim. Aquilo é o espírito da morte. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, até que se rompe o cordão de prata. O pó volte à terra, o espírito volte a Deus. Cordão de prata, não é que ele é de prata. Um cordão de uma valiosidade muito grande que liga o espírito, a alma junto com o corpo. Então a morte, ela pega aquele aguilhão, aquela foice, vamos dizer assim, corta o que liga o nosso homem interior, que é alma e espírito, com o corpo. Nesse momento acabou a vida. É como uma faca que sai dentro da bainha. Só que essa morte não pode tocar em Jesus. O que ele faz? Ele rende o espírito. Viu, Charles? Vamos ler lá? Mateus 27. É uma das minhas perguntas que estão aqui, ó. Mais uma que vai ser eliminada. Uma eliminada? Mateus 27 é muito forte aqui, irmãos. Olha, vamos na Bíblia. A morte de Jesus. Ó. Mateus 27, versículo 50. Mateus 27, amados que estão conosco aí, Deus abençoe. Versículo 50, amém? Olha que interessante, ó. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Olha, Jesus clamando em alta voz, deu um grito e entregou. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos que já morriam ressuscitaram, e saindo nos túmulos, depois da ressurreição, entraram na cidade e apareceram a muitos, e o centurião que estava lá, vendo verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Bom, vamos lá. O cordeiro pascal era sacrificado às 3 horas da tarde. Então Jesus sabia que ele ia morrer às 3 horas da tarde. Tá? A palavra morte significa separação. Existem 3 tipos de morte. A morte física, que é a separação da alma do corpo, que eu acabei de falar, morreu fisicamente. A morte espiritual, que o homem está separado de Deus, não conhece a Deus, está morto, assim como Deus falou para Nicodemos. Jesus disse que tem que nascer de novo, você está morto dos seus pecados, aquele que não conhece Deus. E a morte eterna, ou chamada, quando a pessoa morre sem Deus, ela vai para a perdição eterna. Gravou aí? Morte física, morte espiritual e morte eterna, segunda morte. Olha que interessante. Deus abençoe, irmão Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado por participar conosco do estudo aí, amém? Então, quando Jesus entrega o Espírito, ele entrega porque ele sabia que o cordeiro pascal ia morrer à tarde. Então, quando era 3 horas, tudo consumado, tudo concretizado, ele se entrega. Olha, a morte não pode tocar nele, porque ele é a vida. Toda vez que a morte tocava na vida, quem prevalecia era a vida. Olha que forte, você vai dar uma glória que está me ouvindo? Aleluia. Toda vez que Jesus se encontrava com um caixão, quem vivia era morto. Caravana da morte, saindo da cidade para enterrar o filho da viúva da Naim. Caravana da vida, o povo alegre com Jesus, vindo para a cidade. Um saindo para enterrar, o cemitério lá fora, o outro chegando. Quando encontra, meu filho, aleluia, prevalece a vida, aleluia. Nunca prevaleceu a morte da presença de Jesus. Então ele teve que se entregar. A morte não tocou nele, ele que se deu. Sofreu. Você pensa que ele não tinha sofrimento? Abre aí para nós, Hebreus, para mim não sair desse texto. Hebreus 2,17. Ele tinha muito sofrimento. Você pensa que não? Hebreus 2,17. Finalzinho da Bíblia, deixa eu ver aí. Deixa eu ver esse aqui. Olha, presta atenção. Olha lá.
pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, Olha, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. vai, mais um, 18. Ó, Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são Olha. tentados. pelo que convinha que tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Ele tinha que ser semelhante a gente, Charles. Sim. Então ele sofreu demais com aquela chicotada nas costas, coroa de espinho, bofetada, soco, cruz pesada, sangrando. Ele sofreu, amado. Na verdade, Deus se pôs no nosso lugar. Isso, justamente. Ele se colocou no nosso lugar. A maldição, o castigo era para nós. Ele se fez homem para... Ele se fez homem porque a morte de cruz, veja, a morte de cruz era a pior morte que existia, o pior castigo, a pior sentença. A Bíblia diz que era considerado maldito aquele que morresse de morte de cruz. Eram muitas pessoas que morriam de morte de cruz. Você vê filme aí, gente morrendo de morte de cruz. Amém? Morria de morte de cruz. Jesus teve falência múltipla. Quando o soldado fura o seu lado, sai água com sangue, ou seja, todos os órgãos dele estouraram, morreu. Ele teve falência múltipla. Olha que interessante o sofrimento de Jesus. Olha que interessante, amado. Mas ele morreu às 3 horas. Ele sofreu, mas 3 horas da tarde ele rende o espírito. É muito profundo isso aí. E quando ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Porque era um templo. Imagina você, onde a nave da igreja era um lugar, era um templo, lugar santo. E aqui, se fosse o altar, tinha uma cortina no altar chamado de Santíssimo Lugar. Lá dentro tinha a arca onde o sumo, uma vez ao ano, chegava lá e derramava sangue sobre as bases do altar. Para fazer o que? Apropriação do pecado. O pecado não mudava, ou seja, o sangue do animal não mudava aquelas pessoas. O sangue que o sacerdote levava lá, mas ele apenas encobria. Houve uma morte para que alguém pudesse ter pecado, o seu pecado encoberto, porque o sangue do animal não remia, apenas encobria. Olha que profundo. Então, quando Jesus morre, esse véu se rasga de alto a baixo. Olha que interessante, de alto a baixo, irmão. Não é de baixo para cima. O próprio Deus faz assim, ó. Olha que profundo. Diz a Bíblia que muitas pessoas podem falar que o véu rasgou por causa do terremoto que teve, mas não foi não, porque esse véu, a Bíblia diz que era feito de linho, então era muito forte. Não era um véu que nem todo mundo pensa não, fraquinho não. Então o véu grosso se rasgou de alto a baixo, o próprio Deus rasgando, para mostrar que todos temos acesso a Deus. Glória a Deus. Abra aí, eu vou deixar aberto por aqui, Hebreus 7:25. Com a morte de Jesus, todos tiveram acesso a Deus. Hebreus 7:25. Lê para nós, presta atenção aí. Aparece na câmera aqui, irmão. Fica do lado de mim. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, pode salvar perfeitamente o que através dele se chega a Deus, vivendo sempre, eternamente, intercedendo por nós. Que coisa linda, irmãos. Então Jesus se tornou um sumo sacerdote. Ou seja, o véu rasgou. Eu falei sobre oração. Lá no YouTube tem lá falando sobre oração. Vai lá. Dá o seu like lá, inscreva no canal. E pega o estudo. É um estudinho rapidinho, de 12 a 15 minutos. Básico de oração. A oração deve ser feita no nome de Jesus. Porque ele rasgou o véu do templo. Aleluia. E ele rasga o véu do templo mostrando que todos nós temos acesso ao Pai através dele. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Você pensa que aí na tua casa Deus não pode falar com você? Você pensa que aí na tua casa sua oração não é ouvida? Aleluia. Não é só na igreja, na sua casa, onde você estiver. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, mulher, vai vir a hora em que os verdadeiros adoradores não vai adorar o Pai em espírito e verdade. Não vai ser em Jerusalém, não vai ser em Samaria, mas vai ser em espírito e verdade. Aonde você estiver, dobra o teu joelho e fala com o papai, aleluia, que ele te visita, amém? Então, o véu do templo se rasga, a terra treme. Você sabe por que a terra treme? 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19. Final da Bíblia. 1 Pedro 3,19. Lê para nós. Olha aí, irmão.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Jesus, quando ele morre, ele entrega o Espírito, melhor dizendo, o véu do templo se rasga, a terra treme, por quê? Porque ele entra dentro da terra, diz a Bíblia, para pregar os espíritos em prisão. Aquelas pessoas que não quiseram saber de nada, ele veio para testemunhar dele ali. Olha, eu acho mais interessante, diz a Bíblia, que ele sobe ao alto, leva o cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Na parábola, mano, olha, mas é profundo isso aqui, viu? Aonde você diz parábola, mas não é parábola. Ali é a história do rico e do Lázaro. Diz a Bíblia que o rico estava lá, não é? No escuro. Lázaro estava lá, não estava? E aqui no meio um abismo. Não é isso? O rico via Lázaro no seio de Abraão. Não é isso? Só que quando Jesus morre, ele transporta o paraíso onde estava Lázaro para cima. Paulo falou isso em 2 Timóteo capítulo 12. Que ele foi até o terceiro céu. O primeiro céu é onde o avião voa. O avião da Gol, o avião da Bianca, o avião da Latam. Olha isso aqui, eu achei engraçado agora. O primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu onde a nave espacial da NASA vai. É o céu das estrelas. O terceiro céu é só Jesus que vai, só Deus que está lá. Tá? Então o primeiro céu o avião te leva, o segundo céu a nave te leva se você tiver dinheiro, o terceiro céu é só Jesus para levar. Então, Paulo foi ao terceiro céu, diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é disso contar. Então Jesus ele leva o cativo ao cativeiro e ele dá dons aos homens. Entendeu, meus amados? Ele leva lá para se cumprir a palavra, que não vai ser mais lá embaixo, mas agora está lá para cima. Isso é muito profundo. Você, entendeu, Charão? O que você acha disso, Charão? Então, senhor, aproveitando, vou fazer mais uma pergunta. Peraí, o que você acha disso? Para não perder aqui a meada aqui, da meada. Olha, pastor, meu irmão Gildo acabou de chegar aqui. Então, pastor, até na verdade, essa pergunta aqui é meio que vai entrar no que o senhor está falando. Eu ia perguntar para o senhor se a vinda de Jesus fala que tudo que Jesus fez aqui na terra foi para se cumprir. Sim, para não perder a minha meada aqui, para não perder a meada, está aqui, irmãos. Efésios 4:8. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Olha, subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele foi lá embaixo, pregou os espíritos em prisão, a terra treme porque recebe o dono da vida, e ele pega aquelas pessoas e leva para cima, tanto é que o corpo de alguns ressuscitou e apareceu na cidade. Por quê? O corpo dos santos, Abraão, Isaac e Jacó, Jesus pega lá de baixo, olha que profundo, e leva lá para cima. Sabia? Terceiro céu, paraíso. Amém? Agora você falou. Ele disse que Jesus também foi até o inferno buscar a chave do inferno. Então, essa época que ele vai lá, era a mesma. Ele pega a chave da morte do inferno, está lá em Apocalipse capítulo 1. Por isso que ele ressuscita. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Está na mão de Jesus. Você vê que não tem nem moral para isso, né? Não tem moral para nada, né, não tem a chave da própria casa. O Chico chegou aqui, Deus abençoe, estava no monte, passou essa noite no monte, né? Amém, está ajudando a mudança aqui do irmão. Então, o Júlio é conhecido como o homem do monte, Deus abençoe. Então, vamos lá. Agora vamos lá à pergunta, né? A gente está ouvindo aqui o pastor dizendo que Jesus veio para cumprir, né, cumprir a palavra que foi dita, né, as leis, né, que tinham. A vinda de Jesus aboliu as leis, pastor? Ou ele veio só para cumprir? A vinda de Jesus se cumpriu a lei, cumpriu. O que é isso? O que é a lei? A lei é um espelho, irmão Charles. A lei é como nós dois olhamos para esse celular aqui. Sabemos quem somos, mas não muda. Porque Deus nos mandou derramar o sangue do animal ali uma vez ao ano, fazer a cobertura do pecado. Não mudava o homem. Jesus, quando veio, João Batista olha para ele lá em João capítulo 1, versículo 29. João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira.
E quando ele tira, ele transforma a pessoa. Ele muda, ele converte. Nós somos transformados, irmão. Olha que forte. Eu sou convertido. Se não fosse Jesus, eu não era convertido, porque o sangue de Jesus nos transformou. Diz a Bíblia que nos reme, nos tira o pecado. Ou seja, a lei apenas mostra, é um espelho. Paulo fala isso. Miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Olha que forte. E aquilo que eu faço não é para fazer. Ele fala, quem me livrará da condenação dessa lei? A lei só mostra. Entendeu? A lei só mostra. Então, Jesus ele veio, veja bem, para cumprir a lei. Amém? O sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Ou seja, antigamente a gente era, vamos dizer assim, homens pecadores, homens viciados. Hoje, se a pessoa cometer um erro, ela cometeu um erro, veja bem, por exemplo, antigamente, vamos dar um exemplo, a gente era mentiroso, um exemplo, a pessoa que era mentiroso, mentia. Hoje, se você fizer uma mentirinha, na hora vai doer seu coração, porque você cometeu um ato de mentiroso, não é que você é mentiroso, mas o Espírito Santo vai cobrar você na hora, porque você foi transformado, amém? Então, Jesus veio para cumprir a lei, amém, amado? Por que você pergunta isso? Alguma dúvida? Pastor, então, essas leis eram as leis dos homens ou as leis de Deus? Porque a gente sabe que teve os 10 mandamentos, né? De Deus. Só que um pouquinho que eu li, também sei que eram 600 e poucas leis, eu não lembro ao certo quantas leis eram. Muitas pessoas... 613. 613, né? 613, está lá no Tálito de todo judeu. E muitas pessoas, né, que eu conversando assim, né, que tem um pouco de estudo, né, a gente chegava à conclusão do quê? Que essas leis, na verdade, não era para salvar. Na verdade, as leis eram para você não fazer, obedecer aquelas leis. Só que como o ser humano não conseguia obedecer aquelas leis, cumprir o que estava escrito ali, na verdade, as leis praticamente eram para condenação da pessoa. E Jesus vindo, né, que a gente, hoje, por isso que vivemos na época da graça, né, na era da graça, por isso que Jesus, mais ou menos, vamos dizer assim, ele vindo como cordeiro para levar os nossos pecados, na verdade, por isso que ele nos salvou, né, porque acho que nenhum ser humano conseguiria cumprir todas aquelas Jesus leis. falou sobre isso. Fariseus hipócritas que ordenam as leis pesadas, não é? Mas nem com o dedinho vocês conseguem levar, não é isso? Então Jesus chamou de hipócrita, coloca tanto fardo, tanto peso nas pessoas, que eles mesmos não levam nem um quinto daquilo ali. Você viu falar no texto? Então, chamou de hipócrita em Mateus 23, porque ele veio para abolir as leis, amém, amado? Ele veio para abolir as leis, você falou muito bem, os 10 mandamentos de Êxodo 20 eram 10 mandamentos principais, mas aí tinha uma gama de leis, né? Tinha uma gama de leis que as pessoas nem conhecem, mas para regularizar a vida das pessoas. Tinha também de Deus, mas para regularizar a vida das pessoas. Você pode ver lá, Deuteronômio e Levítico tem uma gama de leis que veio para regularizar a vida das pessoas. Entendeu? Agora, Jesus veio para abolir. Veja bem, por quê? Porque quem tem Jesus, quem tem a graça, amados, vai cumprir os mandamentos. Não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai matar, não vai roubar. Certo? Para mim, sem tocar em religião agora, para mim Jesus veio e aboliu o sábado, porque ele trabalhou no sábado, certo? Sim. Ele curou no sábado. Para mim Jesus, o judeu não comia carne de porco, ou não come carne de porco. Ali em Atos, capítulo de número 10, quando Pedro está com fome ao meio-dia, um lençol com vários tipos de animais, de tudo quanto é animal, a voz fala para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. O que Pedro fala? De forma nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa impura. O que a voz fala para ele? Não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então, ali, você pensa que não tinha carne de porco? Porque Pedro disse que não comeu carne imunda? Então é o seguinte, não é o que entra, né? O problema é o que sai. Então, Jesus veio para abolir as leis. Amém, amado? Veio para abolir a lei. O que adianta a pessoa não comia carne de porco? O que adianta não trabalhar no sábado, mas a pessoa fazia cada coisa ali, não era transformado?
ali enganava o próximo, mentia, adulterava, matava, entendeu? Então Jesus veio para quê? Para transformar a pessoa, porque a transformação de Deus, ela é de dentro para fora. Quando Jesus repreende o fariseu, fala fariseu hipócrita, porque coloca uma veste comprida aí e fica fazendo largas orações nas praças, vocês receberão maior condenação. Daí ele fala o seguinte: lavai primeiro o interior do copo, né, Gildo, e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, a santificação, a mudança da pessoa é um processo de dentro para fora. Se o meu coração está limpo, eu não vou querer deixar mostrando meu corpo de qualquer maneira para criar desejo sexual. Por quê? Porque aqui dentro está limpo primeiro. Se o meu coração está limpo, eu vou falar coisa boa aqui para fora. Se o interior do copo e do prato está limpo, eu vou mostrar uma aparência diferente. Por quê? Porque eu sou diferente. Amém, amado? Amém. Vamos lá então, amém, Gil? Algo interessante que eu ia falar aqui, ó. Olha que interessante. Jesus é em carne, o Deus encarnado. O anticristo fala que Jesus não veio em carne, viu, irmão? Tá? Esse é o espírito do anticristo. Abre ali para nós em Isaías. Interessante. Olha o amado abençoado. Isaías 50. Louvado seja Deus. Isaías 53. Lê para nós, irmão. Lê devagar. Isaías 53. Versículo 1 e 2. Olha que é, Gil? 13. Tranquilo. 1 e 2? Pode ler mais. 1, 2, Tá. 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Qual versículo é o 3? Não, o 2. Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhando para ele, não havia beleza para que o desejássemos. Charles, se a gente faz uma obra completa aqui, o artista pega o Jesus e pinta ele com o cabelo loiro, comprido, até aqui no ombro, olho clarinho, bonito, pele clara. Mas Jesus não era assim, Jesus era moreno, viu, amado? Porque na Palestina o que prevalece é a pele morena, olho castanho. Há uns 15 anos atrás, o Fantástico fez uma reportagem e dizendo assim, fizeram a descoberta que Jesus era moreno, olho castanho. Eu falei, nossa, aí faz muito tempo que eu sei dele, que eu me converti. Isso aí não é novidade para ninguém. Beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, nada de bom tinha para que o desejasse, diz a Bíblia. Jesus era um cidadão comum, viu, irmão? Tá? Olha para os irmãos aí. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como o renovo de uma raiz de uma terra seca. As pessoas não davam crédito. Por que mataram Jesus? Vou repetir de novo para você entender. Mataram Jesus porque não aceitaram ele como Deus. Hoje é assim. Os erros, as pessoas mudam, mas os erros continuam os mesmos. As pessoas não aceitam ele como Deus. E não adianta, nós mostramos aqui hoje. João 10,30, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Charles, vamos lá em João capítulo 1. Jesus não tinha beleza, não tinha formosura, tá? Olhando para ele. Se você pegar Isaías 52, fala que ele estava desfigurado, mas na cruz, tá? Isaías 52 foi desfigurado, mas na cruz. Agora, ele não tinha beleza. Eu não estou falando que ele era feio, viu, irmão? Essa beleza tão atrativa ou atraente que as pessoas falam. Não tinham, tá? Ele era um cidadão comum. Olha para os irmãos aí. Deus, uma pergunta sua que eu vou responder agora que eu lembro. Deus provando o povo.
Porque Jesus, ele foi tentado no deserto, Charles. Ele não foi provado. Sim. Deus prova, o diabo tenta. Tá? Deus não tenta ninguém. O diabo tentou Jesus com a permissão de Deus para quê? Para que ele pudesse passar naquele teste, aquele teste de fogo. Viu? O Espírito Santo, só para fazer um paralelo, ele cobra a pessoa. O diabo acusa, o diabo fala, você não podia fazer isso, você fez isso, você fez... Isso é o diabo. É o diabo usando as pessoas. Você não é crente, mas você fez isso. Não. Isso é o diabo usando as pessoas. Agora, quando o Espírito Santo ele cobra, é quando você faz algo que não devia ter feito, e lá no teu coração você sente, nossa, eu não podia fazer isso. Dói, sabe? Isso é o Espírito Santo, nossa, eu não podia fazer isso. Você viu o que você fez? Aí você vai lá, pede perdão, você conserta. Esse sentimento é bom. É porque o Espírito Santo ainda está na tua vida. Quando as pessoas não têm mais esse sentimento, peca e não dói mais nada no coração, é porque o Espírito Santo foi embora. Você cumpriu a palavra ali, não entristeça, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você entristece muito ele vai embora. Olha, é um perigo, hein? Vamos lá, Charles. João capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por que fala que no princípio era o verbo? O que era o verbo? É a palavra. Foi o verbo na boca de Isaías. O menino se nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Isaías 9:6. Isaías 7:14. E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus fez todas as coisas junto com o Pai, amado. Não existe um maior que o outro. Quando você glorifica um, você glorifica os três. Olha que forte. Olha que forte, Thiago. Quando você exalta um, você exalta os três. O Pai está aqui na mesma altura do Filho, na mesma altura do Espírito. Pai, Filho e Espírito. Não tem um maior que o outro. Não existe. Não existe. Eu vou mostrar para os irmãos agora que não existe um maior que o outro. Olha que profundo. Apocalipse, capítulo 5. O Judecanto está aqui. Glória a Deus. Você está no... Mudou aonde? Casa aqui. Pertinho? Ô, glória. Vai ficar com nós aqui. Depois de orar lá para casa. Vai ficar com nós, né? Vai Vai ficar com nós. Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Amém? Irmão Anderson, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí. Um abraço aí, Anderson. Apocalipse, capítulo 5. Olha que forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver o versículo, amém? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler o capítulo todo? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de desatar o livro e abrir o seu selo? Olha, irmão. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Olha, nem olhar para ele. Olha, Thiago. Eu, João, chorava muito, porque ninguém fora digno no céu de abrir o livro, nem debaixo da terra. Olha, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, Gildo, venceu para quebrar e abrir o livro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que é Jesus, que parecia que tinha sido morto,
tinha 7 chifres. Chifre na Bíblia representa poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 animais se prostraram diante do cordeiro, adoraram a ele, Jesus. Cada um deles tinha uma harpa, aleluia, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, olha, irmão Charles, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui exalta o cordeiro. Por quê? Porque ninguém foi achado digno no céu de abrir o livro. Pedro não podia abrir o livro, Salomão não podia abrir o livro, olha, irmão. Maria não podia abrir o livro, Bartolomeu não podia abrir o livro, Eliseu não podia abrir o livro, Elias não podia abrir o livro, ninguém podia nem olhar para ele. Mas de repente alguém diz: não chorem, eis aqui o cordeiro que foi morto e reviveu, com o teu sangue comprou gente, aleluia, oh aleluia, ele é digno de abrir o livro. E olha que interessante, Mateus 28, 18. Olha que interessante, Charles. Mateus 28, 18. Vou ficar bom de Bíblia aí, meu Charles, tá? Tomar um pouquinho mais ligeiro. Mateus 28, 18. Ó, Jesus aproximou-se, olha, e falou-lhes dizendo: todo poder foi-me dado nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Olha, todo poder. Lembra que nós lemos em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 ao 10? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus, diz a Bíblia, Filipenses 2, 9, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É forte isso aí, Gil. Aleluia. Aleluia. Todo joelho dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confessa, diz a Bíblia, versículo 9 e 10, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Então, Jesus veio para cumprir a lei, Charles. Ele veio como profeta, sacerdote e rei. Aleluia. O profeta do Antigo Testamento, ele levava Deus até o homem. Jesus veio levar Deus até nós. Aleluia. Aleluia. O profeta, o sacerdote, aleluia, do Velho Testamento, ele levava a lei até o povo. Jesus veio trazer a palavra até nós, porque ele é a palavra. Oh, glória. Aleluia. E rei, tinha um rei que cuidava do povo. Jesus é o nosso rei. Um dia nós vamos aclamá-lo como rei. Mais pergunta aí, Charles? Vamos lá. Pastor, uma pergunta. Jesus realizou vários milagres, né, em meio a muitas multidões aqui na terra. Por que ninguém, né, a pessoa, no caso de Jesus fazendo muitos milagres, por que ninguém dessas multidões aí justificou Jesus? Né? Porque hoje a gente vê que o povo lá, os judeus, ainda continuam não acreditando que o Messias veio. Mas, nossa, ele fez muitos milagres. Será que não, né, e na frente de muitas pessoas, ninguém, sabe, é difícil a gente acreditar, né? Muitos milagres. Você sabe uma coisa? Você vê que é um povo que não acredita, né? Mesmo vendo o milagre, a gente vê isso daqui também hoje em dia. A Bíblia diz em João, que é o último capítulo, que Jesus fez muitos milagres que não foram escritos, né? Isso aqui foi escrito para a gente crer que ele é o Filho de Deus. Mas você sabe de uma coisa? Na época existiam muitos encantadores. Se você pegar lá em Êxodo, o que acontece? Moisés joga a vara e vira uma cobra, né? Os encantadores também jogaram as varas e viraram cobra. Só que diz a Bíblia que a serpente de Moisés ele engolia as deles. Ou seja, então, na verdade, o diabo tem também. Tem esse poder. Não tanto como de Deus, mas é poder de engano. Entendeu? Eu sou mágico, ilusionista. Mágico, poder de engano. Então, isso é o primeiro ponto, que tinha muito disso na época também, sabe? Tinha lá Elimas, o encantador, né? Tinha o Simão mágico lá que enganava as pessoas. Mas agora o seguinte, veja, meus amados, ele tinha
que ser morto. E outra, para se cumprir a palavra. Ficou fácil, né, pastor? Para os fariseus, os escribas falar que depois de morto ele não tinha como se defender. Não. Para falar que ele era um mágico, que ele era um ilusionista, também era fácil, né? Olha que interessante. João 5, 22. João capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Abençoe, Gildo, seja bem-vindo nessa manhã. Amém. Glória a Deus. 5, 22, acabou de fazer uma mudança aí, o Gildo abençoado, amém? João 5, 22 e 23. Olha o que Jesus disse. O Pai não julga ninguém, olha, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha, entra da morte para a vida e não entrará em juízo. Irmãos, o Pai entregou todo o julgamento para o Filho, olha, porque é recebido todo o poder do céu na terra. É muito forte isso aí, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Quem vai julgar é Jesus, mas ele vai julgar conforme a palavra. Olha, Charles, conforme a palavra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. João, lê para nós João capítulo 14, versículo 6, texto muito conhecido. Acho que nós vamos levar aqui no João 14, versículo 6. Olha aqui, todo mundo conhece o versículo, vai lá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou no singular, o caminho, a vida. Ninguém vem. Por que ele fala vem? Ele não fala ninguém vai, porque ele é o Pai, irmãos. Aquilo que eu falei, não é 3 deuses, é um só dividido em 3 pessoas. Olha que forte. Se faltar um, já não é Deus. Quando diz a Bíblia, façamos o homem, lembra o que eu disse? Os 3 estavam ali. Façamos o homem à nossa imagem. Então quando Jesus fala, ninguém vem, então Deus se encarnou para nos levar ao Pai. João capítulo 6, versículo 37, ele diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não é uma placa, não é uma religião, viu, irmãos? Mas é Jesus. Então quando você vê, eu sou o caminho, olha agora, irmão, não tem outro caminho, irmão. Não adianta, não tem outro nome. A Bíblia diz, Atos 4, versículo 12, olha que forte. Abra para nós, Atos 4, 12. Eu vou lendo aqui, que Deus vai dando o versículo, nós vamos lendo aqui, né? Atos 4, versículo 12, olha aí. Eu vou explicar algo para os irmãos, é interessante. Atos 4, versículo 12, lê lá. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que forte. Pelo que debaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Não existe, irmão. Não adianta. Não adianta ir atrás. Não adianta. Jesus. Não adianta, é só Jesus. Olha agora, apenas ouça, irmão Charles. Sim. Mateus 11, 20. Eu vou ler, olha que interessante. Eu vou ler o 27 e o 28. O 28 muitas pessoas conhecem, mas o 27 não. O 27, Jesus dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, dando os versículos, só Jesus pode salvar. Ele é o único caminho. Quando eu chego até ele faz o quê? Vou até marcar aqui, ele revela o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. Então quando eu entrego a minha vida e o aceito como o único suficiente Salvador da minha vida, da minha alma, como meu Salvador, ele me faz conhecer o Pai. Olha, ele revela o Pai para a gente. Olha. É muito forte isso aí. Aleluia. Sabia, Gildo? Daí ele fala: vinde a mim os cansados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. No 28. Por que ele fala isso? Porque se você se chegar até ele, ele te leva até o Pai. Que maravilha, né? Glória a Deus. O único caminho, não existe outro nome, irmão. Glória a Deus. Não aprendi, não existe. Deus abençoe, Liliane.
Amém. Obrigado. E um beijo no teu coração por estar conosco aí. Está aprendendo a palavra. Não existe. Não adianta. Você pode pagar promessa. Você pode andar de joelho. Viu? Você pode se sacrificar, tá? Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele, não adianta. Ele diz que só Ele é o caminho, né, pastor? Só Ele. Você não vai conhecer a Deus nunca. Amém, amado? Vai perguntar. Vou dar um comentário aqui, pastor. Uma vez eu estava em Lorena, eu trabalho lá em Lorena, e eu tenho um irmão aí, né, e ele é católico, e a gente conversando um pouquinho, ele pegou e eu fui me despedir dele, ele pegou e falou de Maria, né, para eles Nossa Senhora, né. Daí a gente começou a debater um pouquinho, mas logo eu fui embora, porque a gente não deve também ficar discutindo, entrar em discussão tola. Isso daí está até escrito na Bíblia. Mas ele falou para mim assim, que ele pedia para Maria interceder por ele, porque Jesus era muito atarefado e precisava de ajuda. Daí eu peguei e saí, fui até embora, pastor, porque eu falei, nossa, peguei um pouquinho que eu falei para ele. Porque a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, né, pastor? Então, um pouquinho que eu peguei e falei para ele, eu acho que eu plantei uma sementinha nele ali. Hoje faz um tempo que eu não o vejo, mas eu acho que ele já começou a aprender um pouquinho mais. Pastor, vou fazer uma pergunta. Isso aí que você falou, vou no comentário, tá? Sim. Isso aí que você falou, eu vou frisar. Hebreus 7:25. Por isso, também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ressuscitou, está lá em Atos capítulo 1, e ele intercede por todos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, ele conhece tudo. Então, não existe isso, Deus está atarefado. Hipótese alguma, irmão. Ele nos criou. Se Ele nos fez, Ele conhece um por um. É uma coisa de um ser humano fazer uma bolinha de barro lá. Uma bolinha de barro lá. Ele conhece todas as bolinhas de barro. Né, Gil? Quando eu era criança, eu fazia aquelas bolinhas de barro vermelhas na mão assim, para correr atrás de passarinho. Aquelas bolinhas eu conheci uma por uma. Assim é Deus. A Bíblia diz que nós somos barro na mão do oleiro. Isaías 49 diz que nós não passamos de caco entre caco. Deus conhece um por um. A terra tem 8 bilhões de habitantes. E Deus conhece um por um. Amém? Então a oração é feita no nome de Jesus, irmãos. Amém, amado? Falando nisso, eu vou ler um texto que eu ia ler, acabei esquecendo, você fez lembrar. Eu quero ler aqui a oração de Maria. Tá bom? Vamos lá? Lucas, acompanha aí, vai. Lucas 1. Aproveitando o ensejo que ele falou do amigo dele. Esse amigo meu, ele precisa conhecer a verdade, né? Porque conhecendo a verdade nos libertará. A gente, irmãos, a gente não fala mal de ninguém, tá? A gente está explicando a palavra, tá bom? É que a gente fica preocupado com os amigos que a gente tem. Olha que interessante, irmão. Lucas 1, versículo 46. Achou aí, Jardim? 46? Sim. O cântico de Maria, quando ela visita Isabel. E a Bíblia diz que quando ela saúda a prima dela, Isabel, João Batista pulou no ventre de Isabel. E João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Aí, olha o que ela diz, versículo 46, o cântico de Maria, no capítulo 1 de Lucas. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Agora, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. 3 coisas que me chamam a atenção aqui nesse cântico de Maria. Olha, Gilda canta. Ela fala assim: a minha alma, Gilda, engrandece ao Senhor. Então ela tinha um Senhor. Aleluia. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela precisava. Jesus é Deus. Ela precisava também de salvação. Porque atentou para a humildade da sua serva. Ela era uma serva de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, não estou falando mal de católico aqui não. Não estou falando mal de Aparecido aqui, pelo amor de Deus, nem da Maria, pelo amor de Deus. Eu estou lendo o texto sagrado.
Amém? E a Bíblia diz, veja bem, que Maria era uma serva de Deus diferenciada. Uma mulher de jejum e de oração que foi escolhida, eleita para ser a mãe do Senhor. Amém? Então, ela diz, minha alma engrandece ao meu Senhor, porque meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele atentou agora na humildade da sua serva. Então, amado, Maria morreu e ela foi enterrada, tá? Alguns falam, mas Jesus vai jogar ela. Lógico que não, lógico que não vai, ela era serva de Deus, tá bom? E Jesus morreu e ressuscitou, porque ele era o Deus encarnado. Essa é a diferença, o próprio Deus. Amém? Vamos lá, Charles. Vamos lá, mais uma pergunta. Pastor, já tirou muita dúvida aí, né? sim. Até eu tinha escrito uma pergunta aqui, ó, dizendo assim, Jesus sendo Deus, para quem ele orava? Isso daí o pastor já respondeu, né? Porque ele estava em carne. Devemos orar para quem? Deus Pai ou Deus Filho? Porque se orarmos para Jesus, que também é Deus, ainda devemos pedir em seu nome que interceda por nós, já que estamos falando diretamente com ele e ele também é Deus. Lembra que eu falei que é um Deus em três personalidades distintas, três pessoas? Sim. Então a Bíblia é clara em João 14:12. Na verdade, tudo pedir ao Pai em meu nome. Nós temos que pedir ao Pai em nome de Jesus para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a trindade, para que honre a Jesus por aquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio rebanhar um povo, tá? É aquele negócio, eu digo, você vai dar risada agora, mas Jesus usa óculos, Deus usa óculos, sabia? É como se fosse assim, como Deus usasse óculos. Nós dois estamos com óculos aqui. Se eu tirar o óculos aqui, de perto eu vou enxergar bem, mas eu vou ver embaçado o celular, vou ver tudo embaçado. Quando você aceita Jesus, entrega a tua vida para Ele, é como Ele se colocasse na tua frente, intercedendo por você e Deus. Olha, aí Deus, Ele olha para você limpinho. Olha que interessante. É como se Jesus fosse aquilo que tirasse o teu borrão, tirasse a tua má imagem e se colocasse na frente de Deus. Deus olha para você, olha, ajuda, e olha você limpinho. Então, você tem que pedir no nome daquele que morreu por você, está lá na Bíblia, João 14, versículo 12. Amém, Charles? Amém. Pede em nome de Jesus, pede ao Pai em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que tudo que pediu ao Pai em meu nome, Ele concede. João capítulo 14, versículo 12 e 13. E João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. Vai lá. Então, devemos adorar, o senhor já praticamente já respondeu já. Devemos adoração a Deus Pai e Deus Filho, correto? E ao Espírito Santo. Podemos orar e adorar, já que os três formam uma trindade? Sim, lógico. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando os três. Amém? Os três concordam em um. Glória a Deus. Aqui, pastor. Isso aqui também já foi mais ou menos respondido, mas como eu tinha escrito as perguntas aqui, eu vou ler. O que Jesus quer dizer quando ele diz que somente ele é o caminho, a verdade e a vida? Sim. E que se não por ele não se chega ao Pai? Por que deveríamos chegar-nos ao Pai se Deus Filho, Jesus, também é Deus? Como é que é? O que Jesus quer dizer quando ele diz somente que ele é o caminho, sim, a verdade e a vida? Que se não por ele não se chega ao Pai? Porque deveríamos chegar ao Pai se Deus Filho também é Deus. Então, Jesus veio para cumprir a obra. Se Jesus não viesse, veja bem, não tinha como cumprir a obra. Então, ele é o único caminho que leva ao Pai. Que leva ao Pai, quando ele fala Pai, ele está falando que leva a Deus, que leva ao conhecimento de Deus. Hoje eu conheço a Deus porque eu entreguei minha vida para Jesus. Sim. Mas eu não tinha a mínima noção daquilo que eu estou falando aqui hoje para você. Quando você conhece a Deus, você começa a entender ali as três personalidades distintas, né? Que o Pai criou com o Filho veio e resgatou, redimiu, e o Filho enviou o Espírito para santificar. O que testifica essas palavras no nosso coração? É o Espírito Santo. Viu, Charles? O Espírito Santo que testifica essas palavras no nosso coração. Por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus, Ele enviou o Espírito. Na verdade, essas perguntas que eu fiz aqui, né, já foram respondidas aqui, né? Já foram respondidas.
Mas muito cai em relação à Trindade, né, pastor? Porque a gente aqui é uma coisa que eu não conseguia entender direito, então por isso surgiu muito. Nós vamos falar sobre a Trindade daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. Vamos falar sobre a Trindade. Porque é complicado, a Trindade é um pouquinho confusa da gente entender. Pelo menos para mim era. Mas é. Então, mas hoje com o estudo que o pastor deu aqui, eu consegui. Até tem outras perguntas aqui que já foram até respondidas. Semana que vem, dia 10, é a nossa Santa Ceia. No dia 17 nós vamos falar sobre o Espírito Santo e no dia 24 nós vamos falar sobre a Trindade. Marque aí, tá bom? Porque para entender a Trindade, tem que entender sobre Jesus, o Espírito e depois a Trindade. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Para a gente encerrar aí, tá bom? Aqui, ó. Mas a última para a gente encerrar. Tá. Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, né? Isso aqui eu vou eliminar. Quem era o Espírito que o levou? E qual a finalidade de Jesus ter sido tentado pelo diabo, já que ele já o conhecia, né, pastor? Né? Ele conhecendo um pouquinho de Jesus, ele sabia que... Lucas 4. Lucas 4, vamos lá. Lucas capítulo 4. Amém? Lucas capítulo número 4. Versículo 1, amém? Amém. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, logo após o batismo, né? E foi guiado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ou seja, quando ele é batizado, ele vai para o deserto. O Espírito leva ele, irmão, impele ele. Para se cumprir a palavra de João 3,8. Quem é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele precisava passar por isso. Ele sendo Deus, tudo bem. Mas e a carne dele? A carne dele precisava de ter essa estrutura. Ele precisava de passar por isso aí. Sabe por quê? Se você ver a Bíblia, que nós acabamos de ler em Hebreus 2, 17 e 18, ele foi, veja bem, ele foi tentado e padeceu tudo aquilo que a gente padece. Ele teve que ser, a carne dele teve que passar mais aflição do que a gente para conhecer aquilo que a gente passa. Então é gostoso a gente saber o seguinte, que a gente não está só. Tudo que a gente passa, Jesus passou até pior. Podemos dizer, pastor, que ele passou por por essa tentação para mostrar para a gente que a gente também é capaz Sim, eu também, lógico, eu acabei de falar aqui. Sim, né? Em Hebreus 2, 17 e 18 fala que ele foi tentado e pode socorrer os que são tentados igual a ele. Entendeu? É difícil quem aguentar 40 dias, é difícil. Não, a gente é quase impossível. Amém, Chato? Amém. Tirou as dúvidas aí, não? Sim. Que hora que é, gente? 10 e 15 para... Então, 15 para as 11, né? Ficamos aqui 1h50 de estudo, amém? Irmãos, eu gostaria que você fosse lá no YouTube, eu vou colocar no YouTube daqui a pouco. Queria que você desse um joinha lá, senta o dedo lá, como diz o Silvio, né, Silvio? O Silvio está falando aí, senta o dedo. Deus abençoe, obrigado, viu? Christian Lucas, obrigado, um beijo no teu coração. Adriana Martins, Deus abençoe, Adriana. Aleluia. Os irmãos, se não pegaram o estudo por completo, vai lá depois, amém? Pega lá no YouTube. Semana que vem a nossa Santa Ceia também pelo Facebook, de manhã às 9 e à noite às 19. A nossa Santa Ceia. Quero avisar os irmãos aí, amém? Vai ser uma benção. Lá no grupo eu vou deixar falar sobre o Charles aí, sobre os elementos da Santa Ceia. Deus abençoe, muito obrigado por estar com os irmãos aí. Um beijo no coração de todos, amém, amado? Em nome de Jesus. Se tiver dúvida, manda para mim no privado ou pelo MSN também. Fiquem com Deus.